Você comentou que tinha a impressão de que já nos conhecíamos de outras vidas. Foi a vez de Fernando ficar com a fisionomia séria. É o que sinto, de verdade. Tenho a impressão que já te conhecia. Que você não era uma estranha que eu havia encontrado e que esse amor que sinto por você não é de apenas um dia atrás, quando nos conhecemos. Sentaram-se à mesa tosca, segurando as mãos. Fernando olhava apaixonado para Francisca. Mas, não queria que isso te incomodasse tanto. Não me incomodou, meu amor. Ela mesma se sentiu arrepiada ao chamá-lo pela primeira vez de meu amor. Aquilo soou um tanto quanto estranho aos seus próprios ouvidos, mas trouxe a ela sensação boa, chamar alguém por quem nutria um sentimento tão bom, de meu amor. Não me incomodou não, repetiu. Muito pelo contrário, porque é o mesmo sentimento que partilho contigo. Também tenho a mesma impressão de que já nos conhecíamos antes. Mas não era dessa vida. Se não era dessa vida, de onde seria então? A moça ficou séria e pensativa, para em seguida responder. Será que não existem mesmo outras vidas? Por que você acha que existem outras vidas? Porque o sonho que tive foi muito real. Depois você me conta seu sonho, minha princesa, pois primeiramente preciso ir até a venda mais próxima para comprar mantimentos para que você prepare um almoço para nós. Estou faminto. Ela sorriu feliz porque sentia-se à vontade com Fernando e como dona daquela casinha simples e rústica, longe de tudo, mas muito perto de seu coração. Acompanhou o marido até o terreiro onde o alazão estava amarrado. Fernando montou, tirou o chapéu esporeando o animal, partiu a galope, dizendo à distância. Não demoro. É só meia hora e já volto. Ela sorriu vendo a imagem do marido desaparecer no horizonte empoeirado. Voltou-se para dentro da casa para tomar conhecimento completo do que havia. Observou um pote de barro cozido para colocar água que, imediatamente, lavou e jogou fora a água que ali estava. Por certo deveria estar no pote há muito tempo. No terreiro havia um poço com corda à manivela que permitiu que em breves minutos Francisca pudesse dali retirar alguns baldes de água para encher o pote e algumas vasilhas. Em seguida, promoveu uma limpeza completa em todos os cômodos da casa. Jogou água no chão batido e depois varreu com uma vassoura improvisada. Arrumou a cama com os lençóis que encontrara no guarda-roupa. Estavam encardidos pelo uso, mas limpos, o que a deixou satisfeita. Tirou o pó que havia se acumulado sobre a mesa e sobre os demais móveis. Era fácil observar que apenas algumas providências tomadas por Francisca haviam modificado de alguma forma a aparência interna daquele casebre. Estava bem mais agradável, porque havia a presença de um toque feminino. Fez um breve inventário dos utensílios domésticos. Uma panela velha e amassada, uma concha de madeira, uma escumadeira de alumínio, algumas colheres tortas e meio enferrujadas juntamente com meia dúzia de garfos, um bule de café em esmalte e um coador de café bem surrado. Ajeitou as coisas como pôde e quando concluiu, olhou feliz e satisfeita com a nova aparência da casa. Estava pensativa observando as coisas quando ouviu o tropel dos cascos de cavalo. Saiu à porta. Era Fernando que retornava com um saco de mantimentos no lombo do cavalo. Apeou e com um sorriso deu-lhe um beijo. Será sempre assim, minha querida. Cada vez que eu retornar de minhas viagens, quero você na porta me esperando e eu quero sempre beijá-la para matar as saudades. Beijou-a novamente. Já estava com saudades, acredita em mim? Ela sorriu feliz com as palavras daquele homem rústico, mas que sabia expressar seus sentimentos. Acredito, meu amor, porque eu também já estava com muitas saudades. Quando ele entrou na casa, não conteve uma exclamação de espanto. Meu Deus! Em meia hora você mudou a casa inteira. Francisca ficou apreensiva. Será que ele não havia gostado? O que foi, meu amor? Não gostou do que fiz? Ele sorriu satisfeito. Muito pelo contrário. Achei que você fez tanta coisa em tão pouco tempo.
Olhe só, exclamou admirado ao passar a mão pela mesa da sala. Nenhum pó. E a cama está arrumadinha como eu nunca tinha visto antes. Então, você gostou? Se gostei. Está brincando. Adorei. Confesso que estou surpreso porque nunca imaginei encontrar uma mulher assim como você. Linda e prendada. Francisca ficou com o rosto ruborizado. E para descontrair disse: Ora, meu marido, isso não foi nada. O importante é que terei tempo para cuidar da casa melhor daqui para frente. Agora tenho de preparar um almoço porque estamos com fome. Fernando, então, tirou as compras do saco. Trouxera alguns quilos de arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, uma porção de carne seca, óleo de cozinha, banha de porco, sal, açúcar e café. Ótimo, disse ela. Vou preparar um arroz rápido e fritar alguns ovos que achei em ninhos escondidos no mato ao lado do terreiro. Fernando estava admirado com a esperteza de Francisca. E como descobriu os ninhos e os ovos escondidos? Porque você tem algumas galinhas caipiras que ciscam no terreiro e ouvi uma delas cantar. Deu um sorriso de satisfação e concluiu. E galinha quando canta é porque botou ovos. Então, segui na direção da cantoria e descobri o ninho cheio de ovos. E não é só, fez com ares de mistério, descobri que na beirada do mato temos serralha. Apanhei um pouco, vou refogar na banha que você comprou com ovos mexidos. Nossa, estou admirado com sua esperteza, meu amor. Pelo que estou vendo, será uma excelente dona de casa. E quando vierem nossos filhos tenho certeza que será uma mãe maravilhosa. Enquanto o marido elogiava, Francisca acendia o fogo e colocava no fogão uma panela de água para ferver. E não bastasse, ainda arrumou lenha para acender o fogo. Confesso que estou muito admirado por ver que é uma pessoa que tem iniciativa. Você é uma mulher admirável e o melhor, minha esposa, completou. Francisca sorriu feliz e lisonjeada. Até então, estava acostumada a ouvir apenas impropérios, palavras depreciativas e maus tratos, e, as palavras de Fernando representavam promessa de dias felizes. Rapidamente, lavou o arroz e a serralha, picou rapidamente a verdura, untou na frigideira alho picado com gordura no qual misturou ovos mexidos, refogando a serralha, cujo aroma recendeu e se espalhou pelo ar. Em seguida, fritou alguns ovos enquanto o arroz ficava pronto na panela. Rapidamente, a moça colocou uma toalha surrada sobre a mesa tosca, apanhou 2 pratos e os ajeitou enquanto tirava a panela de arroz do fogo, juntamente com os ovos fritos e a serralha refogada. A jovem dona de casa não cabia-se de contentamento. Aquela era a primeira refeição que preparava para seu marido, em sua nova casa. Era uma choupana simples. Piso de chão batido. Paredes de tábuas que deixavam pequenas frinchas à mostra. Móveis velhos e mal cuidados. Para ela nada disso importava. Sentia-se como em um palacete tendo por companheiro um homem maravilhoso que só tinha trazido alegria e amor para sua vida. Querendo agradar o esposo e retribuir os elogios, ajeitou a cadeira para que Fernando se sentasse e o serviu com carinho, sentindo o coração pulsando de alegria. O rapaz saboreou o arroz com a serralha refogada e o ovo frito com a gema bem amarelinha, que ele furou no meio para deixar colorido de amarelo a comida. Meu Deus! Exclamou entusiasmado. Nunca comi uma comida tão saborosa como essa. Você é muito prendada, minha esposa. É uma cozinheira de mão cheia. Deu mais algumas garfadas para em seguida completar. Você fez de um simples prato de arroz, alguns ovos fritos, uma serralha refogada, mexida com ovos, um verdadeiro banquete. A moça não cabia em si de tanta alegria e satisfação ao observar que o marido havia provado a comida. Após o almoço, Fernando pediu que ela ficasse sentada à mesa e saiu para o quintal. Não demorou e voltou com uma enorme melancia nos braços dizendo: Agora você irá saborear a melhor melancia da região.
Em seguida partiu a melancia, estendendo a primeira fatia para a esposa. A moça saboreou e não pôde conter uma exclamação de admiração. Que delícia! Nunca, jamais em toda a minha vida, experimentei uma melancia tão doce como essa. Eu que a plantei faz algum tempo, meu amor. Até parecia que estava adivinhando que você seria a primeira a saborear essa fruta que plantei com tanto amor. Terminada a refeição e a sobremesa, Francisca cobriu o que tinha sobrado da melancia com um pano de cozinha e em seguida começou a lavar os pratos e os vasilhames sujos em uma bacia toda amassada. Foi, então, que pela primeira vez Fernando se sentiu envergonhado da casa modesta e dos móveis rústicos e gastos pelo tempo. Perdoe-me, minha amada, porque minha casa é simples e meus móveis são muito velhos. Na verdade, nunca liguei muito para isso. Vivia aqui sozinho, queimava a panela no fogo, preparava de qualquer jeito minhas coisas e nunca tive muito cuidado com nada. Fez um breve silêncio e prosseguiu. Você é uma princesa e merecia coisa melhor. Me perdoe por ter sido tão descuidado. Ela o abraçou com os olhos orvalhados de lágrimas e o beijou nos lábios. Meu amado esposo, é nessa casinha, na simplicidade das coisas, que construiremos nosso ninho de amor. É aqui que me sinto feliz e é aqui que teremos nossos filhos para encher nossa vida de alegrias. O rapaz a abraçou fortemente. Em seguida, a convidou para que deitassem um pouco. Vamos descansar da viagem que, afinal, foi longa. Estamos cansados e merecemos um bom repouso. Dormiram abraçados vencidos pelo cansaço, apesar do calor intenso daquela tarde de verão. Para Francisca, foi um sono profundo e sem pesadelos, uma vez que dormiu serenamente nos braços de Fernando. Quando acordaram o sol já havia declinado, estando próximo do horizonte, tingindo o céu e as nuvens com seus raios rubros. Fernando levantou-se, apanhou um machado para cortar lenha, enquanto Francisca preparava um café. Decorridos alguns minutos, o rapaz voltou com os braços cheios de lenha e, então, Francisca ofereceu a ele o cafezinho que havia acabado de preparar. O rapaz não conseguiu conter um sorriso de satisfação. Desse jeito vou ficar mal acostumado. E é para ficar mesmo. Quero cuidar de você com muito amor, meu querido. Assim passaram a primeira noite naquela casinha distante de tudo, com os corações repletos de alegrias e esperanças de um futuro risonho e cheio de amor. O céu escuro cravejado de estrelas parecia ser um manto cintilante a cobrir aquele casal ditoso, que o aparente acaso os havia unido. Contudo, a noite foi tormentosa para Francisca. Capítulo 6. Noites tormentosas. Tão logo adormeceu, Francisca viu-se em um lugar ermo e escuro. Seu coração parecia pulsar descontrolado dentro do peito, quase saindo pela boca, porque aquele lugar era assustador. Sombras estranhas pareciam pairar no espaço, enquanto ouvia gemidos e imprecações. Observou, em meio à penumbra, várias mãos que mais pareciam garras estendendo-se ameaçadoras em sua direção. Procurou gritar, mas sua voz morria na garganta. Tentou correr, mas suas pernas pareciam não obedecer. Em meio àquele terror, percebeu na escuridão a figura asquerosa de Onofre que se aproximava de forma ameaçadora, tentando agarrá-la. Quando ele se aproximou mais, então, ela conseguiu gritar e acordou desesperada, com o coração pulsando descompassado. Sentiu-se aliviada ao perceber que se tratava apenas de um sonho. Um sonho ruim. Acalmou-se ao observar o marido que dormia placidamente ao seu lado. A escuridão do quarto era total. Que horas poderiam ser? Deitou-se novamente com cuidado para não acordar Fernando, mas não conseguiu conciliar o sono novamente. Não passou muito tempo quando ouviu o galo cantar anunciando a alvorada, um novo dia. Depois de algum tempo, notou que a escuridão da noite dava lugar à luz do sol que inundava todo o espaço com seu calor e alegria. Levantou-se rapidamente para preparar um cafezinho gostoso ao esposo,
sacudindo a cabeça para afastar os fantasmas que povoavam sua cabeça, após uma noite mal dormida. Assim, seguiram-se os dias. Alguns meses se passaram. Fernando preparou, no espaço disponível de terra, pouco além do quintal, uma pequena horta e um pomar onde plantou milho, feijão, alguns pés de tomate, alface, almeirão, melancia e várias outras frutas. Em suas idas para a cidade, trazia novas roupas e utensílios domésticos. Ativo e trabalhador, consertou algumas telhas da casa e reparou algumas tábuas que estavam soltas. Quem olhasse novamente a casa de Francisca e Fernando veria uma casa totalmente remodelada. Continuava com a simplicidade de sempre, mas se podia observar o quintal bem cuidado, a presença de uma horta e de um pomar verdejante que dava nova fisionomia à minúscula residência. Dentro da casa, leve toque feminino havia modificado muitas coisas. A mesa sempre com uma toalha limpinha, os pratos e utensílios domésticos guardados, o fogão asseado e a cama sempre arrumada. A felicidade parecia estar presente, apesar dos constantes pesadelos de Francisca. Às vezes, ela até tinha receio de adormecer para não ser importunada por pesadelos que evitava comentar com o marido, para não incomodá-lo. Para Fernando, aquela era a vida que havia sonhado. Esposa amorosa, comida sempre bem preparada, roupas limpas, enfim, uma vida sossegada e cheia de amor. Todavia, Francisca começou a perceber que o marido vez ou outra demonstrava preocupação e naquela noite resolveu conversar a respeito. Logo após o jantar, preparou um gostoso cafezinho, sentou-se à mesa, serviu o marido e perguntou: "Meu marido, venho observando que nos últimos dias você parece que anda um pouco preocupado. O que está acontecendo? E algum problema comigo? Você não está feliz?" O peão, que até então estava calado, sorriu. "Não, minha princesa, não é nada com você não." Ela ficou calada, receosa de insistir. No entanto, como não estava satisfeita com a resposta, criou coragem e perguntou novamente: "Se está tudo bem, se não é problema comigo, o que poderia ser então?" Ele sorriu mais uma vez e dessa vez respondeu: porque percebeu que a esposa não iria se sentir bem sem que houvesse um esclarecimento. "Olhe aqui, minha princesa, não quero que você fique preocupada. É coisa de homem." Tomou mais um gole de café, enquanto Francisca esperava pacientemente que o marido pudesse finalmente esclarecer. "Você sabe que eu sou peão, não sabe?" "Sim", respondeu ela timidamente. "Pois é", continuou ele, "ocorre que o trabalho de peão de boiadeiro é ganhar a vida levando a boiada de um lugar para outro, das grandes fazendas para os grandes frigoríficos, que são distantes." Após nova pausa para tomar outro cafezinho, Fernando disse: "Então, meu trabalho é viajar sem ter dia para ir nem prazo para voltar." Francisca sentiu um frio na barriga. O que Fernando estava dizendo não a deixava feliz, porque já anteviu o resultado e sabia que para ela não seria bom. Em seguida, Fernando prosseguiu: "É essa minha profissão, é assim que ganho a vida. Não posso ficar parado. Já recusei vários convites para participar de comitivas que saíram com boiadas, mas não aceitei porque não queria partir te deixando sozinha. Pelo menos, no momento." O coração de Francisca pulsou descompassado no peito e seus olhos se encheram de lágrimas. O peão continuou: "Mas, está chegando o momento em que não posso mais ficar parado. O dinheiro está acabando e sem trabalho, como poderei sustentar a casa?" Fernando parecia contrariado, pois era visível seu descontentamento. Francisca percebeu que tinha de encarar a realidade dos fatos, porque afinal aquela era a profissão do marido. Ele precisava trabalhar e não era justo que ficasse em casa sem ganhar dinheiro para prover as necessidades. Teria de ser forte e enfrentar a dura realidade. "Querido, você tem de trabalhar, essa é sua profissão. Você tem de ir, não se preocupe porque ficarei bem,
disse ela fazendo um tremendo esforço para demonstrar uma confiança que estava longe de sentir. No fundo, era o que Francisca mais temia. Ficar sozinha naquele lugar ermo, sujeita à solidão, aos pesadelos noturnos e sabe-se lá o que mais. Entretanto, entendia que não havia outro jeito, afinal, amava o marido e confiava nele cegamente. Sentia-se completamente dependente de seu carinho, de seu apoio, de sua presença. Naqueles poucos meses, havia descoberto o que era o amor verdadeiro, sem sentimento de culpa, sem remorsos ou repulsa ao contato masculino que ela antes tanto temia. Fernando era para ela muito mais que um esposo. Era seu apoio, seu sustento e sua segurança. Mas, o peão não percebeu a voz trêmula de Francisca. Se tivesse prestado um pouco mais atenção, teria visto seus olhos marejados de lágrimas, mesmo a chama da luz mortiça da lamparina que iluminava com debilidade o ambiente. Que bom que você me compreendeu, minha princesa, porque nessa última vez que estive na cidade encontrei um fazendeiro muito famoso da região, criador de gado de corte. Ele contratou meus serviços para levar uma grande boiada para um frigorífico que fica muito longe. A viagem é longa, vai demorar algumas semanas, mas o dinheiro é bom e vem em boa hora. Francisca esforçou-se para segurar o choro, sufocar sua emoção porque quase tinha soluçado ao ouvir o marido dar a notícia. Reuniu as forças que tinha para perguntar. E quando pretende partir, meu marido? Amanhã mesmo, minha princesa. Amanhã devo me apresentar na fazenda, para me reunir com os demais peões. Minha missão é muito importante nessa comitiva porque serei o ponteiro. Naquela noite, Francisca abraçou fortemente seu marido. Beijou-o como se fosse a última vez, e o peão correspondeu ao amor da esposa, pois certamente sentia que a distância e as saudades seriam duras para ele também. No dia seguinte, tão logo se ouviu o galo cantar, Fernando pulou da cama enquanto Francisca preparava o café em um farol onde colocou algumas broas de milho que ela mesma havia preparado. O peão tomou o café, arreou a alazão, despediu-se beijando longamente a esposa, montou no cavalo e esporeou desaparecendo na distância, envolto em uma nuvem de poeira deixada pelas patas do cavalo. Francisca, estática, acenava, fixando a figura do amado sumindo ao longe, observando que ele à distância acenava com o chapéu na última visão que teve do marido. Depois, ele desapareceu no horizonte. Ela, por sua vez, encostou na alvenaria do poço e chorou desconsolada. Naquele momento, sem que ninguém a observasse, deixou que as lágrimas fluíssem aos olhos de forma abundante, soluçando desconsolada. Sentia-se desamparada sem a presença do marido. O sentimento de medo, de que algo ruim pudesse acontecer, rondava seu peito. Um pouco mais calma, permaneceu ainda lá fora no quintal olhando as hortaliças e as galinhas ciscando alegremente, alheias à sua dor. Ouviu a rolinha fogo-pagoa cantando embaixo das árvores próximas e canto triste do sabiá-pouca. O dia correu lento, monótono e melancólico. Francisca tentou se distrair procurando ninhos de galinhas desgarradas pelo mato, depois tirou algumas pragas da horta, debulhou o milho e tratou das galinhas, tirou a água do poço e regou as plantas. Quando chegou a hora do almoço, sentou-se para comer, mas não sentia fome. Ficou apenas chorando diante do prato. À tarde, o sol estava muito quente e ela preferiu ficar fora da casa lavando roupas, acariciando com saudades as camisas do marido. Olhou à distância, tudo era deserto, não havia um vizinho próximo, apenas a estrada poeirente e a capoeira que se perdia de vista. O dia parecia interminável, e quando o sol pendeu para o lado do horizonte, no prenúncio na noite próxima, Francisca mais uma vez sentiu imensa tristeza tomar conta de seu peito. Ficou lá fora no quintal chorando, observando os raios luminosos do sol a se despedirem daquele dia, para dar lugar às sombras da noite escura e sem lua. Logo, o céu se apresentou cravejado de estrelas,
deixando à mostra um rastro luminoso à semelhança de uma gaze leitosa fosforescente, conhecido por Caminho de Santiago, que se estende pelo infinito em um espetáculo de rara beleza que encanta os olhos de quem tem o privilégio de observar. Todavia, Francisca não via nenhuma beleza naquele momento, porque seu coração parecia sangrar de saudade, misto de medo e preocupação que vinham com as sombras da noite. Adentrou a casa, acendeu a lamparina cuja chama débil mal iluminava o ambiente, fechou bem a porta com uma tranca de madeira e acendeu o fogão. O calor do fogo pareceu reanimar um pouco a moça, que preparou uma sopa de legumes e tomou. Sem ter mais o que fazer, seguiu para a cama, que sem a presença do marido parecia-lhe estranha. Era a primeira vez que dormia sozinha, longe de Fernando. Na verdade, sentia-se receosa, e, por medo, não apagou a lamparina, que continuou com sua luz débil a iluminar o ambiente. À noite, insone, tinha a impressão que o tempo não passava. Tentou fechar os olhos, mas o sono não vinha. Ouviu o canto agorento do curiango e o piado da coruja noturna. Qualquer barulho que ouvia lá fora era motivo para se assustar. Mas, após algumas horas, vencida pelo cansaço, finalmente adormeceu profundamente. No entanto, foi só adormecer para que as sombras dos pesadelos viessem a atormentar. Sonhou novamente que se encontrava sozinha em um local ermo e escuro. Sentia medo e gritava, mas ouvia apenas o eco de sua própria voz. Tentou caminhar por uma trilha que ela conseguia vislumbrar em meio à escuridão, quando de repente se viu frente a frente com um animal disforme, à semelhança de um cachorro enorme preto, com os olhos vermelhos e os dentes arreganhados e ameaçadores. Francisca, em meio ao pesadelo, sentiu-se paralisada pelo medo, enquanto o animal caminhava em sua direção, rosnando ameaçador. Desesperada, gritou enquanto o cão pulava em sua direção. Quando tudo parecia perdido, sentiu que um braço forte a apanhava e a levantava no espaço. Então, viu-se na garupa do alazão. Era Fernando, que havia aparecido em seu pesadelo para salvá-la. A jovem sentiu-se feliz ao ver que Fernando aparecia novamente para salvá-la da perdição, mas de repente, em seu pesadelo, viu que o esposo a deixava abandonada, partindo em disparada com seu cavalo, desaparecendo de sua vista. Chorou desconsolada. Gritou, implorou pela volta do marido, mas qual o que, observou que se encontrava sozinha novamente em outro lugar. Pelo menos, a escuridão havia desaparecido. Ouviu, então, uma voz que era sua conhecida e estremeceu. Era Onofre, que mesmo em sonhos não a deixava em paz. Venha comigo, Francisca. Venha comigo, venha descascar milho no paiol comigo. Venha. Ao ouvir aquela voz, Francisca entrou em desespero, porque identificou a presença horripilante do seu pai de criação, que se aproximava do mesmo modo que nos dias de desespero que havia passado. A moça começou, por sua vez, a correr desesperada, observando que, aos poucos, Onofre aproximava-se mais e mais, quando de repente, sentiu que caía em um abismo. Um abismo sem fundo que deixava a impressão de que aquele seria seu fim. Quando atingiu o chão, acordou na cama gritando desesperada. O quarto estava na mais completa escuridão, porque a chama da lamparina havia se apagado. Levantou-se, tateando para achar a caixa de fósforo e acender novamente a chama. Havia sido mais um pesadelo horrível que tivera. Com o coração pulsando descompassado no peito, a fronte suarenta, deitou novamente, mas dessa vez não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em tudo aquilo. Por quê? Perguntava para si mesma. Por que tinha tantos pesadelos? Por que aquela sensação de perseguição, a figura odiosa de Onofre que sempre aparecia em seus pesadelos, sem lhe dar trégua? Abraçou o travesseiro do marido e chorou baixinho, pensando onde ele estaria naquele momento. Possivelmente longe, dormindo ao relento, tendo por cama um tecido de saco de estopa e um pelego de cobertor. Pensar no marido trouxe-lhe algum conforto e assim ficou,
até que ouviu os galos cantando, anunciando mais um novo dia. Levantou-se e foi até o terreiro observar ainda as estrelas que tremeluziam no firmamento, empalidecendo seu brilho ofuscado pelo clarão do sol que tingia de rubro o horizonte. O medo que sentia, porém, desapareceu completamente ao sentir o suave toque da brisa matutina em seu rosto. Ouviu a alegria da passarada que cantava saudando com alegria a chegada de mais um dia de sol e calor. A vida parecia novamente plena com o chilrear dos pássaros, com o barulho do voo das galinhas pulando do puleiro para o terreiro, ciscando em busca de alimento e o suave marulhado regato próximo à residência. Entrou em casa e preparou um cafezinho, sentindo saudades imensas do esposo. Naquele dia, Francisca resolveu tomar uma decisão. Tentaria ser forte para não se deixar abater pela ausência do marido. Trabalharia bastante a fim de ocupar seu tempo de forma que, além de cuidar das coisas em casa, pegou a enxada e começou a capinar em uma área além dos domínios do terreiro e da horta. Trabalhou bastante e o esforço foi benéfico. Quando sentiu fome, parou e foi para casa onde preparou uma refeição leve e almoçou. Comeu algumas frutas colhidas no pomar e novamente voltou ao trabalho. O sol estava causticante ao sentir que sua pele estava asfarenta e queimando. Francisca apanhou um chapéu de palha e continuou sua faina, parando somente quando o sol já declinava no horizonte. Olhou a área capinada e sentiu satisfação. Já tinha planos para o dia seguinte, porque rastelaria o mato seco, atearia fogo e depois revolveria a terra para plantar feijão e milho. Ao retornar à casa, foi guardar a enxada embaixo do forno de barro e verificou que havia uma lata de cal e um pincel. Foi, então, que teve uma feliz ideia. Após preparar o chão e plantar o feijão e o milho, daria uma pincelada de cal na casa. Certamente, seria uma grande surpresa ao esposo quando retornasse da viagem vendo de longe a casa pintada de branco. Sonhou com a fisionomia de alegria e surpresa do marido e sorriu. Uma casinha branca no meio do nada, que era seu ninho de amor, ventura e esperança. O trabalho cansativo do dia fizera bem a Francisca, pois se sentia extenuada pela noite mal dormida e pelo cansaço do esforço do dia. Jantou e em seguida deitou-se, adormecendo profundamente. Naquela noite os pesadelos lhe deram trégua e o sono foi tranquilo e reparador. Acordou novamente no dia seguinte ao ouvir o canto dos galos e, rapidamente, pulou da cama. Foi novamente ao terreiro porque sentia alegria ao ver o céu com as últimas estrelas e seu brilho pálido, para em seguida ver o vermelhão do sol tingir o horizonte e o canto dos pássaros felizes pela vida que se renova a cada dia. O dia transcorreu sem incidentes dignos de nota. Juntou os arbustos capinados e secos e em seguida ateou o fogo que consumiu rapidamente o amontoado de gravetos e mato seco. Em seguida, com um enxadão, cavou o terreno exaustivamente e no final do dia o terreno estava todo revolvido, pronto para o plantio após a chuva. Sentiu que o trabalho representava uma terapia para sua solidão e saudade. Durante o trabalho, no momento de maior calor, tomava água na moringa que saciava sua sede. A água fresca do recipiente parecia renovar suas energias e, então, prosseguia em sua faina. No dia seguinte, ao observar que o tempo estava muito firme e que possivelmente a chuva poderia demorar ainda, tomou uma decisão. Apanhou um balde com água e começou a molhar o terreno. Foi um trabalho exaustivo, mas compensador, porque a partir daí pôde começar o plantio. Selecionou um espaço onde resolveu semear milho e no restante do terreno ela semeou feijão e tomate. Dando asas aos pensamentos, Francisca imaginava quando o milho estivesse crescido e com as espigas verdes ela poderia preparar coisas gostosas. Curau, pamonha, bolo de milho verde que ela tanto gostava, mas que não pudera usufruir na casa onde fora criada, porque sua mãe adotiva não permitia. Ficou ainda imaginando as espigas de milho assadas na brasa e aquele cheiro gostoso que exala. Fechou os olhos e até sentiu o cheiro, dando água na boca. Sorriu feliz,
porque aqueles pensamentos traziam lenitivo da saudade que sentia de Fernando. 10 dias haviam transcorrido desde a partida do esposo. Cuidadosa, todos os dias Francisca molhava o chão cultivado com o balde improvisado de regador e logo as sementes começaram a germinar. Mais 3 dias e o chão ficou verdejante com graciosos brotos de feijão e milho. Mas, aquele lugar era extremamente deserto, e Francisca temia por sua segurança, de forma que estava sempre atenta para não ser surpreendida por algum visitante estranho. Naqueles dias, apenas 2 cavaleiros passaram pela estrada e ela, preocupada, trancou-se em casa para evitar possíveis problemas. Contudo, os viajantes seguiram viagem sem tomar conhecimento de sua presença. E os dias foram seguindo seu curso e, aos poucos, ela se acostumava à nova rotina do dia a dia. À noite já dormia melhor e os pesadelos davam trégua, embora vez ou outra ela sonhasse com coisas ruins, porém, acabou por não dar mais tanta importância. Francisca tinha tudo o que precisava, porque Fernando havia deixado uma boa provisão de mantimentos. Não fosse a saudade angustiante do esposo, poderia dizer que estava feliz, pois sentia prazer em fazer as coisas, arrumar a casa, cuidar da plantação e das galinhas que ciscavam alegres no terreiro em busca de bichinhos e sementes para se alimentarem. Certo dia, achou uma ninhada de ovos na beira do mato e resolveu deixá-los para que a galinha pudesse chocá-los e criar uma ninhada de pintinhos, o que não demorou, pois uma manhã, ao acordar, surpreendeu-se com a galinha choque e uma dezena de pintinhos amarelinhos piando ao seu redor, exigindo a atenção da zelosa mãe, pedindo comida para a fome insaciável. Ao ver a graça da mãe ciscando o chão e chamando os filhotes que corriam felizes ao chamado materno, Francisca sorriu, observando o carinho e o cuidado do animal para com seus filhos e, então, imaginou a aventura de ser mãe. Em pensamentos, viajou no futuro sonhando acordada, vendo-se segurando um filho no colo e amamentando aquele ser que seria um pedaço dela e do marido tão amado. Mas, o barulho das aves devido à aproximação de um gavião que certamente não tinha lá boas intenções fez Francisca voltar à realidade. Imediatamente, a galinha cacarejou e os filhotes instintivamente correram para debaixo de suas asas em busca de segurança. Francisca gritou ao mesmo tempo que atirou um pau para espantar o visitante importuno e perigoso. Aquela manhã Francisca acordou com um sentimento de tristeza e saudades tomando conta de seu peito. Já transcorriam exatamente 20 dias desde a partida de Fernando, e a cada dia sua expectativa pelo retorno do marido aumentava. Era difícil conviver com a incerteza, e aquele sentimento de saudades era insuportável. Será que seria aquele o dia em que Fernando retornaria? Ficou na janela por mais de meia hora olhando a estrada poeirenta, onde vira a figura de Fernando pela última vez, desaparecendo à distância na linha do horizonte. Era lá que ela olhava a todo instante na esperança de ver o esposo surgir na estrada à distância. Passados 2 dias e Francisca também estava muito triste, porque no dia anterior o gavião havia arrebatado um dos pintinhos da maricota, o nome que ela havia batizado a galinha choca. Estava distraída plantado a alguns pés de rosas quando ouviu uma algazarra imensa das galinhas no terreiro. Correu gritando e brandindo um pedaço pau, mas foi em vão. O esfomeado gavião já havia levantado voo levando em suas garras um dos filhotinhos da maricota. Observou a galinha desarvorada e passou a imaginar a dor daquela mãe com a perda de um de seus filhos, ainda tão pequenino. Francisca sentia-se extremamente sensível e chorou copiosamente. À noite, nem dormiu direito e os pesadelos vieram novamente importuná-la, mas ela sentia que se fortalecia e que aqueles sonhos horríveis não assustavam tanto quanto nos primeiros dias. Chegou a hora do almoço, mas nem sentiu vontade de comer. Aquilo não era bom. Chorava a todo instante e seus olhos perdiam-se na direção da estrada. Assim o dia foi passando, lento e melancólico,
Enquanto a saudosa esposa procurava de alguma forma ocupar seu tempo para não ficar com o pensamento fixo no esposo em um sentimento ruim que começava a tomar conta de sua mente, de que algo ruim pudesse ter acontecido. Capítulo 7. Uma triste notícia. Aquele dia parecia o mais longo da vida de Francisca. O tempo parecia escoar lentamente insensível à dor da saudade da jovem esposa. E se tivesse acontecido alguma tragédia com o esposo? E se Fernando não retornasse mais? O que faria de sua vida? Aqueles pensamentos a importunavam e ganhavam espaço torturante que não a deixavam em paz. Procurava afastar aquelas ideias infelizes, mas volta e meia via-se novamente com os mesmos pensamentos atormentados. O sol já declinava no horizonte. E Francisca sentia que mais um dia sem notícias de Fernando seria insuportável. Sentia que a persistir mais alguns dias aquela situação, certamente, acabaria por enlouquecer. Resolveu apanhar gravetos e lenha para acender o fogo, puxou água do poço e encheu o pote de barro na cozinha e de repente veio uma feliz ideia em sua cabeça. Quem sabe no final daquele dia tão triste não seria recompensada com o feliz retorno de seu amado esposo? Assim sendo, tomada por súbita esperança, saiu para o terreiro, colheu alguns legumes da horta, apanhou alguns pés de serralho e foi para a cozinha preparar um belo jantar, digno de alguém que ela esperava com tanta ansiedade por tanto tempo e que era merecedor de seu amor. Enquanto preparava o cozido, cantarolava uma canção antiga que havia aprendido ainda criança. Distraída, terminou o jantar e só, então, percebeu que ouvia alguém que gritava à distância. Ao ouvir os gritos, sentiu seu coração pulsar descompassado, tomado pela emoção, e não se decepcionou. Aquela figura que vislumbrava ao longe montado em um cavalo era impossível de não ser reconhecida. Era Fernando que acenava ao longe, depois da longa viagem. As sombras da noite já cobriam todo o espaço, mas a imagem do amado tomava completamente seus sentidos e, então, ela correu ao seu encontro com o peito explodindo de tanta alegria. Aquele encontro era tão esperado por Francisca. Beijaram-se com a paixão avassaladora dos corações apaixonados e saudosos. Tinha tanto que falar com o amado, dizer de sua saudade, expressar sua alegria e seu amor, mas as palavras eram insuficientes para traduzir todo o amor que existia naquele coração. Os dois se amaram como se amam os casais apaixonados, como se amam dois corações que pulsam na mesma sintonia do amor. Eles se amaram como se amam duas almas que se reencontram depois de longa noite de tormentas, embalados no carinho do amor verdadeiro que acalenta, conforta e aquieta um coração sofrido que até então da vida só havia experimentado dor, sofrimento e desilusão. Acenderam o lume para iluminar o ambiente e, com sentimento incontido de felicidade, Francisca queria agradar o amado, falar de sua alegria e de sua felicidade com seu retorno. Serviu o jantar que ela havia preparado, como um prenúncio de boas notícias e enquanto Fernando, que estava faminto, devorava o guisado, Francisca preparava um gostoso cafezinho, cujo cheiro recendeu no ambiente com um aroma saboroso. Ah! Que saudade que estava de você, meu amor, declarou Fernando. Ela que desejava falar tanto, emudeceu emocionada, enquanto o marido prosseguia. Quantas noites dormindo ao relento, sonhava com esse momento de retorno à nossa casinha, simples e modesta, mas cheia de amor. Eu sou feliz, meu amor, porque estou de volta. Francisca chorava emocionada, enxugando discretamente suas lágrimas. Depois da tormenta sempre vem a bonança, pensava consigo mesma. Sofreu a tortura da solidão naqueles dias de ausência do marido, mas naquele momento ele estava novamente à sua frente. À noite, ficava olhando as estrelas no céu e ficava imaginando que você aqui pudesse estar observando aquela mesma estrela que eu estava vendo. Sentia sua falta e mandava recado pelas estrelas. Finalmente, Francisca conseguiu destravar a língua. Serviu o cafezinho, sentou-se ao lado do esposo e disse: Ah!
Meu querido esposo, não tenho palavras tão bonitas para te dizer, como as que você está me dizendo, mas posso te dizer que só não morri de saudades porque sabia que você voltaria e que sua volta valeria a pena. O que me mantinha vivo era a esperança de ver novamente você surgir no horizonte, como se fosse uma graça de Deus. Esperei todos os dias, contei as horas e meu pensamento esteve contigo em todos os momentos, porque não me esqueci de você um minuto sequer. Embalados por tantas saudades, por tantas promessas de amor, o casal se beijou novamente. A noite foi curta para saciar os anseios e tantas saudades represadas naqueles corações apaixonados. Pela madrugada, quando o galo cantou novamente anunciando mais um dia, Francisca fez menção de se levantar, mas Fernando a abraçou carinhosamente pedindo: "Não se levante não, fique na cama. Vamos descansar até mais tarde, porque não precisamos levantar assim tão cedo. Hoje, o dia é somente para matarmos as saudades, meu amor." Assim fizeram. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quando se levantaram já passava das 9 horas e o sol estava alto no céu. Fernando saiu para o terreiro e se admirou com as mudanças que Francisca havia promovido ao derredor. Ao lado da casa havia um belíssimo jardim com várias flores cujos botões viçosos não tardariam a desabrochar. Mais adiante, uma horta verdejante com verduras e legumes variados e o pequeno roçado onde os pés de feijão e milho se apresentavam com folhas cheias de viço. Francisca, ao seu lado, esperava pelo comentário do esposo que não tardou. "Você fez uma verdadeira revolução por aqui, meu amor. Além de pintar nossa casa, você ainda encontrou tempo para revolver a terra e plantar tantas coisas. Estou admirado, como conseguiu fazer tudo isso sozinha." Ela se aproximou do marido e o abraçou pela cintura, falando baixinho sua emoção. "Foi no trabalho que consegui me distrair, meu amado. Foi trabalhando que procurei esquecer a tristeza, a solidão e a saudade que sentia de você. Não fosse a ocupação com os afazeres, teria enlouquecido." Francisca sentiu os braços fortes do marido que enlaçava pela cintura. Em seguida, puxou-a de encontro ao seu peito beijando-a com paixão. Era como se quisesse transmitir naquele abraço e naquele beijo a segurança de sua presença, como a dizer: "Serene seu coração, porque estou aqui e isso é o que importa." Todavia, Francisca observou que havia uma sombra de tristeza no semblante do esposo, que pareceu ficar pensativo por alguns instantes. "Você está bem?" perguntou ela. "Tem alguma coisa que incomoda?" Ele sorriu diante da sagacidade da esposa. "Fico admirado de nos conhecermos há tão pouco tempo e você já perceber em meu semblante quando tenho alguma coisa para dizer." O coração de Francisca deu um sobressalto. "O que está acontecendo, querido?" "Fique calma", ponderou. "Não é nada que se refira a nós." "Então, o que é?" "Você me deixa desesperada. Fale logo, por favor." Fernando silenciou por alguns segundos, que para Francisca pareciam uma eternidade. "Você se lembra dos nossos amigos Manuel e Manuela? Nossos padrinhos de casamento?" "Lógico que me lembro. Como esquecer pessoas tão amigas e queridas?" "O que foi? Aconteceu alguma coisa ruim?" "Sim, minha querida, aconteceu. Eu tinha muita estima por aqueles amigos, mas no retorno da nossa comitiva passamos pela cidade e fui fazer uma visita a eles, quando fiquei sabendo da notícia. Nosso querido Manuel faleceu por um problema do coração." Aquela notícia trouxe a Francisca um sentimento de perda e dor muito profunda. Havia se afeiçoado àqueles amigos tão queridos e tão atenciosos. Na realidade, encontrava-se fragilizada em seus sentimentos após tantos dias de solidão e aquela notícia abalou ainda mais o seu coração. Francisca chorou copiosamente. Suas lágrimas desciam abundantes pelo rosto e os soluços eram incontroláveis. Fernando o abraçou forte. "Eu também fiquei muito triste com essa notícia,
minha querida, e não fosse a saudade que sentia de você, teria ficado mais alguns dias para confortar nossa amiga Emanuela. Tentando recompor sua emoção, Francisca perguntou. E o que vai ser de Manuela agora? Coitada. Antes que Fernando respondesse, ficou pensando no caso dela. E se algum dia ficasse viúva? O que faria da vida? Fernando era tudo para ela, sua motivação para viver, seu norte e seu apoio. Sentia que o marido era sua própria vida. Manuela está muito triste e abalada e tomou uma decisão. Vai voltar para Portugal, porque aqui no Brasil os dois eram sozinhos e ela deseja retornar ao convívio com seus familiares que lá ficaram. Aquela notícia entristeceu o coração de Francisca e ela resolveu ficar em silêncio. Em seguida, adentraram a casa. Enquanto Francisca preparava o almoço, Fernando cuidava do cavalo, alimentando-o e dando um bom banho de água fria. O animal relinchou feliz com o agrado do cavalheiro que lhe oferecia uma espiga de milho. Colocou ao lado da despensa os arreios e os pelegos de lã de carneiro. Passou sebo nas tralhas feitas de couro, bem como nas barrigueiras do arreio para que não ficassem enrijecidas e maltratassem o animal. Quando o almoço ficou pronto, a esposa o chamou e ele atendeu prazeroso. Hoje ainda estou cansado e acho que devemos tirar o dia para repousar, disse, mas amanhã quero ir até a cidade e você vai comigo. Ganhei um bom dinheiro nessa viagem e quero comprar algumas coisas para nossa casa e algumas roupas para você. A moça sorriu satisfeita. Seria bom dar um passeio e conhecer a cidade. Iria se distrair um pouco, pensou feliz, estampando um sorriso no rosto. Você tem um sorriso lindo, disse ele lisonjeiro. Alguém já disse que você tem o sorriso mais lindo do mundo. Ela sorriu mais uma vez desconcertada e com o rosto ruborizado. Ainda se sentia envergonhada quando Fernando a elogiava, e sem jeito respondeu. Você sabe que em minha vida, antes de te conhecer, jamais havia ouvido um elogio sequer. Carinhoso, o rapaz afagou o rosto moreno da esposa. Pois, fique sabendo que de agora em diante você sempre irá ouvir elogios. Muitos elogios de minha parte. Pode ter certeza que serão merecidos, porque você é uma mulher maravilhosa. No dia seguinte bem cedo, Fernando preparou o cavalo e em seguida chamou a esposa. Francisca saiu e o marido não pôde deixar de exclamar com admiração. Como você está linda, meu amor. Realmente, apenas com um vestido de chita e os cabelos penteados a moça não precisava de mais nada para exteriorizar sua beleza natural, mas que se destacava e encantava por sua simplicidade. O rapaz montou no alazão e chamou Francisca que se aboletou na garupa. Naquele momento, ela relembrou o dia em que colocara sua vida nas mãos daquele estranho e partira em direção a um destino desconhecido. Enquanto o cavalo galopava celere pela estrada poeirenta, Francisca recordava aquele dia, que fora há tão pouco tempo, mas que a sua percepção, parecia já ter transcorrido uma eternidade. Sentia-se muito feliz e a certeza de que Fernando não era um estranho em sua vida. Como explicar aquele sentimento? Pensava com seus botões. Deve ser porque estava apaixonada, justificava para si mesma. A cidade não era muito perto. Galoparam mais de hora até que chegaram a um pequeno vilarejo de ruas poeirentas onde se destacava um grande armazém, que portava uma inscrição velha e quase apagada em suas paredes. Empório de secos e molhados. Apearam e Fernando amarrou o alazão em um pau transversal ancorado por estacas junto a outros cavalos amarrados à espera de seus cavaleiros. Entraram no armazém onde as sacarias de arroz, feijão, farinha, milho e de outros cereais ficavam expostas para que os clientes pudessem examinar a mercadoria. Suspensos e pendurados em paus acima do balcão, carne seca, linguiças, tocinhos e tantas coisas que deixaram Francisca admirada com a quantidade e variedade. Em outro lado do enorme salão, enxadas, foices e apetrechos de uso na agricultura. O movimento no estabelecimento era grande e um grupo bebia no balcão.
Entre eles havia alguns que pareciam alterados pela ação da bebida, e Francisca não se sentiu bem com a algazarra que faziam enquanto bebiam. Um dos presentes, que parecia já em estado bem avançado de embriaguez, ao ver o Fernando entrar com a moça, resolveu fazer um gracejo. Ora, ora! Vejam quem está por aqui hoje. Faz tempo que você não aparece para beber com os amigos, Fernando. De forma inconveniente, aproximou-se cambaleante para dar um abraço no amigo, mas sua intenção era se aproveitar para dar um abraço em Francisca. Vejam só, disse com o hálito fétido da bebida, parece que nosso amigo Fernando encontrou em alguma casa de diversão na beira das estradas da vida uma rapariga muito bonita. Esperto você, hein, Fernando? Aproveite bastante, meu amigo, e quando se cansar, não esqueça dos amigos, concluiu de forma inconveniente. Em seguida, fez menção de dar um abraço malicioso na moça que se esquivou. Francisca sentiu que faltava chão aos pés. Sentiu um frio percorrer sua espinha e seu coração ficou dolorido, parecendo que sangrava. As palavras daquele homem haviam ferido profundamente seus sentimentos e naquele momento colocou em dúvida o que realmente Fernando sentia por ela. Não conseguia imaginar que aquele amor poderia ser apenas uma mentira. Seria possível que Fernando fosse apenas um espertalhão que surgira em sua vida e se aproveitara de sua ingenuidade e de sua fragilidade? De repente, em uma fração de segundo seu mundo desmoronou como um castelo de cartas. Porém, não teve tempo para continuar com seus pensamentos, porque Fernando havia agarrado o bêbado pelos colarinhos com tamanha fúria e o arremessado violentamente para longe. O homem se estatelou no chão e quando tentou se levantar, Fernando o agarrou novamente desferindo violento murro em seu rosto. A turma do deixa disso logo se juntou separando os brigões. Fernando olhou para os presentes assustados com sua reação violenta e disse: Quero que todos saibam que essa moça, que aqui está, é minha esposa. Eu me casei com ela de papel passado porque é uma moça de boa família e muito honrada. Quero que todos tenham por ela o maior respeito porque se alguém mais ousar e proferir novo gracejo com referência à minha esposa, juro que eu sou capaz de acabar com a vida do sujeito. A fisionomia do rapaz estava alterada pela raiva, e ninguém ousou comentar qualquer coisa que fosse. Desculpe o Alfredo, ele está bêbado e não sabia o que estava falando, comentou alguém. Fernando voltou-se para o bêbado que continuava no chão com um filete de sangue escorrendo pelo nariz e concluiu: Bebida, sempre a desculpa da bebida. Vocês acham que sou bobo? Também já enchi a cara e mesmo o bêbado sabia o que estava fazendo. E vocês que se consideram meus amigos, peço um grande favor. Respeitem minha esposa, porque ela será mãe dos meus filhos e quero que saibam que para ele exijo o maior respeito do mundo. Ninguém comentou mais nada, todos ficaram em silêncio. Logo, o dono do estabelecimento veio ao encontro de Fernando com um sorriso simpático no rosto. Não se aborreça, senhor Fernando, porque esses peões são gente boa, mas abusam um pouco da bebida. Esse aí, disse se referindo a Alfredo, é um bobo alegre que bem mereceu as bofetadas e os safanões que recebeu. Pode ter certeza de que durante um bom tempo vai até parar de beber, concluiu sorridente. Em seguida fez um gesto de simpatia para com Francisca. Por favor, senhora, vamos para um outro lado do estabelecimento onde minha esposa irá lhe mostrar lindos vestidos e tecidos finos para que a senhora possa costurar bonitas camisas ao Fernando. O jeito simpático e descontraído do proprietário acalmou Fernando. Muito obrigado por sua atenção, meu amigo Lourenço. Há quanto tempo você me conhece e sempre respeitei seu estabelecimento. Desculpe-me pelo desacato, mas Alfredo me tirou do sério. O proprietário sorriu apaziguador. Não se preocupe com isso, Fernando. Já te conheço há tantos anos e sei de sua índole de gente boa que é. Você sempre foi de minha inteira confiança e por essa razão me sinto feliz e honrado com sua presença e de sua esposa.
Francisca sentia-se melhor. Tinha certeza de que aquele fora apenas um incidente que não seria digno de registro. Essa é minha esposa Francisca, apresentou Fernando. Se eventualmente eu estiver ausente em alguma viagem e ela precisar de suprimentos, pode fornecer sem preocupação, Sr. Lourenço. Marque em minha conta que na volta eu acerto tudo. Lourenço sorriu satisfeito. Fernando sempre fora um bom cliente e cumpridor de seus compromissos. Até aquele momento sempre havia honrado suas dívidas de forma que era digno de crédito no estabelecimento. Muito honrado com sua visita ao nosso modesto empório, Dona Francisca. Minha esposa ficará muito feliz em conhecê-la. Venham. O estabelecimento era na verdade uma casa grande, preparada especialmente para as variedades de mercadorias que eram oferecidas aos clientes. Nas portas principais, que davam entrada pela rua, estavam expostos os cereais, bebidas, carnes e linguiças que ficavam penduradas para alcançar a cura devida. Havia o balcão com grande variedade de queijos, mortadela e salame que também ficavam à disposição do público. Mas além, ferramentas e utensílios domésticos e para a lavoura. Mas, no que Lourenço havia caprichado mesmo era no compartimento mais adiante que era separado por uma divisória de madeira e vidro, de onde era possível observar roupas, calças masculinas, vestidos, calçados, além das prateleiras cheias de tecidos coloridos. Francisca ficou com os olhos brilhantes ao ver a variedade imensa de tecidos expostos em rolos e vestidos já prontos. Dona Esmeralda, a esposa de Lourenço, era a simpatia em pessoa. Parabéns, Fernando, soubemos que havia se casado. As notícias correm e posso dizer que a sua esposa é muito linda, disse abraçando a moça com espontaneidade. Em seguida, pegou-a pelo braço e a conduziu para o interior da loja. Venha, minha querida, porque vou te mostrar tecidos lindos e maravilhosos para você costurar um bom vestido, camisas e calças para seu marido. Francisca sentiu-se à vontade com a tagarelice e a simpatia de Esmeralda que mostrava as novidades à nova amiga e cliente, enquanto Fernando conversava com Lourenço. E como está a vida, meu amigo? Perguntou Lourenço. A vida está muito boa, mas poderia estar melhor, respondeu o peão. Como assim? Você está casado com uma moça linda, tem saúde e disposição para trabalhar, o que mais te falta? Fernando ficou um pouco pensativo, para em seguida responder. É exatamente esse meu problema, Lourenço. Sou casado e estou muito feliz. O que quer dizer com isso? Perguntou perplexo o amigo. É que antes podia viajar à vontade. Não precisava ficar preocupado. Você sabe que, às vezes, levamos boiada de um estado a outro. São viagens longas, demoradas e cheias de desafios e perigos. Lourenço coçou o queixo e respondeu. Agora estou entendendo o que está dizendo. Aquele lugar é muito longe, isolado do mundo e você se preocupa com sua esposa que fica lá sozinha. Isso mesmo, meu amigo, respondeu preocupado. Não terei mais sossego nem paz mais em minhas viagens de comitiva. Fico pensando em minha esposa naquele lugar distante de tudo e na eventualidade de eu acontecer alguma coisa. Não terei mais sossego em minha vida, meu amigo Lourenço, nunca mais. Lourenço complicou ainda mais a situação com uma pergunta. E quando vierem os filhos? Aí, então, terei de repensar minha vida, meu amigo. Você sabe que amo a vida de peão de boiadeiro, mas terei de mudar de vida por minha esposa e por meus filhos quando vierem. Os dois ficaram algum tempo em silêncio. Lourenço sabia o que Fernando estava querendo dizer, porque conhecia o peão e sabia de sua paixão pelo trabalho que realizava. Mas ter filhos é o que mais sonho na vida. Por eles e por Francisca terei de mudar de profissão. Quem sabe sossegar minhas viagens e me tornar um pacato lavrador, cultivando a terra, plantando feijão, milho e arroz. Fico preocupado porque poderá ser uma vida muito monótona, mas acho que não tem jeito e o sacrifício valerá a pena.